fim do ano é sempre agitado. A ansiedade pela chegada do Natal e do Ano Novo, a compra dos presentes e as festas em família se tornam a principal preocupação. Este também é o momento em que muitos aproveitam para colocar o pé na estrada, em busca de descanso e lazer. Mas todo esse movimento pode chamar a atenção, já que as casas e apartamentos ficam mais tempo vazios e suscetíveis à ação dos bandidos. Outro agravante é que, por estarem fora do seu ambiente habitual, as pessoas acabam ficando mais tranquilas e aí menos atentas à sua segurança. Mas, segundo especialistas, pequenas atitudes podem ajudar a evitar problemas e surpresas desagradáveis, garantindo assim a alegria das festas. Isso é o que vamos ver agora aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esses detalhes que fazem toda a diferença quando o assunto são as férias. Estou aqui com o Major Luiz Augusto Pacheco Âmbar, subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, obrigado. Esses cuidados, muitas vezes, como a gente viu no VT agora, a gente deixa meio de lado porque a gente está num momento mais descontraído da nossa vida, a gente está querendo relaxar, né? E aí acaba deixando aquela tensão, a atenção e a tensão do dia a dia que a gente tem, né? Principalmente aqui em São Paulo, no trânsito, quando a gente está na rua, né? Fala mais ao telefone, quando está andando, por exemplo, no calçadão da praia. A gente realmente não deve deixar esses cuidados de lado mesmo no período de férias, não é? Exatamente. Com esse espírito das festas, a gente às vezes relaxa um pouquinho em alguns cuidados, né? Então a gente não deveria tomar mais cuidados, mesmo porque a gente muda a nossa rotina, né? Então, com as festas, as compras, então a gente, mudando a nossa rotina, a gente tem que tomar novos cuidados, na verdade. Isso independente do lugar do Brasil que a gente vai viajar, afinal de contas a gente sabe que os índices da violência no Brasil, infelizmente, não regridem como a gente gostaria que acontecesse. Se a pessoa vai viajar para algum país, de repente, fora, que os índices são muito menores, aí eu acho que dá para relaxar um pouquinho mais. Agora, vamos falar em termos de Brasil. Por exemplo, a pessoa vai viajar de carro e vai deixar a casa dela sozinha. Que dicas que você poderia dar? Principalmente quando eu vou deixar a casa ou o meu apartamento vazio, né? A gente começando pelas casas, né? O importante é que, parece uma coisa muito simples, mas a gente primeiramente fechar bem a nossa residência, né? Nós temos conhecimento que os casos principais de invasão em residências nessa época são feitos pelos fundos das casas, né? Então a gente tem que tomar cuidado principalmente com o fundo das residências, né? Fechar bem e tentar ir isolando depois do fundo para dentro da casa, isolando as portas para que a gente isole a parte social da casa. E tomando também cuidado, às vezes, com janelas pequenas, passagens pequenas que nós não podem ser aproveitadas, podem ser aproveitadas, a gente não dá tanta atenção, mas podem ser aproveitadas por Tá certo. Inclusive, sobre segurança das casas, tem uma pergunta para você aqui do Ricardo. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Ricardo. Toda vez que eu viajo, eu deixo a chave do meu apartamento na portaria aos cuidados do zelador. Eu gostaria de saber se isso pode ser perigoso. Muita gente faz isso, né? Deixa a chave com o zelador muitas vezes e sai para viajar. É interessante fazer isso ou pode ser um perigo? Pode ser perigoso. Preferencialmente, a gente deveria procurar um vizinho de confiança ou um familiar para a gente deixar essa chave, né? Porque a gente deixando com o zelador, por vezes essa chave fica numa portaria, pessoas têm acesso de não tanta confiança, então é preferível que se deixe com um familiar ou com um vizinho de confiança. E falando em vizinho, é interessante também que esse vizinho fique atento para a questão das correspondências, dos jornais, que muitas vezes acabam se acumulando no quintal, né? Isso também pode ser um chamariz para o bandido. Exatamente. Os jornais, a gente pode, inclusive, cancelar a entrega temporariamente nesse período em que nós vamos estar fora, né? Quanto às correspondências, se a gente tiver uma pessoa, um vizinho de confiança que possa recolher essas correspondências e nos entregue assim que retornemos, né? Nos condomínios, avisar o síndico e o zelador para que ele faça a recolha, não deixe na porta do apartamento. Dá para colocar a pergunta da Denise antes da Priscila, Neri, que tem a ver com a questão da casa que a gente está falando aqui? Dá? Então coloca a pergunta da Denise para a gente, por favor. Oi, meu nome é Denise. Antigamente costumava deixar a luz da casa acesa quando se viajava. Isso ainda engana os ladrões? Eu me lembro, meu pai fazia isso.
deixava a luzinha da varandinha acesa. Exatamente. E aí ficava acesa durante o dia também, né? Que dica você dá para as pessoas? Exatamente. Isso é um costume antigo, né? Mas a gente dá a dica hoje, o ideal seria que essa luz ficasse acesa na parte da noite, né? Porque ficando durante o dia, logicamente, se eles acompanharem o movimento da casa, eles vão perceber que essa luz ficou... Esquecimento. Exatamente. Então, com um temporizador, ou pedir para que um vizinho ou um parente esteja na casa, acenda as luzes, abra as janelas, molhe o jardim, demonstrando que há movimento na casa. Dentro da casa, você falou do temporizador. Imagino que são tecnologias que a gente deve aproveitar com mais frequência, né? Principalmente hoje em dia, que elas são bem mais acessíveis. Não sei se isso é acessível financeiramente falando, porque confesso que eu nunca procurei. Mas tanto esses temporizadores quanto outros sistemas de alarme ou de monitoramento, eles estão mais acessíveis hoje em dia, as pessoas? As pessoas devem procurar essa forma de proteção? Devem procurar. Se tiverem possibilidade, devem procurar. Eles são mais acessíveis e realmente ajudam muito. Tá bom, vamos falar com a Priscila então. Vamos ver qual que é a pergunta dela. Oi, meu nome é Priscila. Eu tenho um amigo que ele costuma colocar fotos e informação do lugar onde ele está. Isso pode trazer algum risco? Oi, meu nome é Priscila. As redes sociais, né, gente, que hoje em dia viraram aquela febre, todo mundo adora divulgar o lugar onde está, postar fotos, enfim, da viagem e tudo mais. Só que as pessoas se esquecem que existe um lado B perigosíssimo em cima disso, divulgar o lugar onde você está, principalmente se você vai passar longos períodos de férias, não é, Major? Exatamente. Com a internet, então o cuidado que a gente deveria ter era não postar, não avisar as pessoas que estaríamos saindo de viagem, né? Um outro cuidado importante, porque isso vai ser compartilhado e muitas vezes a gente perde o controle do compartilhamento e isso é acompanhado por pessoas que nós não desejamos, né? O outro cuidado seria... Nós temos um dispositivo que é o check-in automático, né? Então, que ele vai mostrando exatamente onde nós estamos, né? Então, desligar temporariamente esse dispositivo e, se possível, né? Não postar as fotos enquanto estamos em viagem, né? Então, esperar para retornar às suas casas e aí sim postar aquelas fotos. Porque isso pode ser acompanhado, né? Em vez de falar, a viagem está sendo maravilhosa, posta depois que você voltar. Foi, né? A viagem foi maravilhosa, exatamente. É bem por aí. Tem mais uma pergunta da Delma, vamos ver? Oi, bom dia. Meu nome é Delma. Eu estou planejando fazer uma viagem. Queria saber qual área da casa costuma ser menos segura e uma que precisa ter um cuidado extra especial. Obrigada. Você chegou a falar dos fundos da casa, né? Nós falamos dos fundos da casa, que assim, por vezes a gente esquece, né, ou dá mais importância à frente da casa, e nós temos uma incidência muito grande de invasões pelos fundos das casas. Tá. Outra dica interessante é com relação ao telefone. É importante deixar ele fora do gancho no período que a gente estiver fora de casa? É importante a gente tirar do gancho ou desligá-lo para que alguém mal intencionado que venha monitorar a casa através do telefone, ligando, então se o telefone passa a não ser atendido, ele pode imaginar que a casa esteja vazia realmente. Agora, durante um trajeto, vamos supor que a pessoa vai viajar de carro. Que dicas que você dá? Porque a gente tem visto as notícias sobre congestionamento muitas vezes, principalmente para ir para cidades litorâneas aqui no litoral de São Paulo, e, enfim, Brasil afora. Também para o interior, muitas vezes acaba acontecendo congestionamentos, até por causa de acidentes e tudo mais. E durante esses congestionamentos, muitos bandidos aproveitam para fazer os famosos arrastões, né? São situações muito difíceis, perigosas, que ninguém quer passar por isso, principalmente quando está junto com a família. Que dica que a gente pode dar para essas pessoas tentarem se proteger nesses casos? A principal dica, primeiramente, é a gente fazer uma revisão no nosso carro para que a gente não tenha um problema numa estrada de parar num lugar ermo, né, vazio, de pouco movimento ou escuro, né? Então, o principal é a gente ter o carro em condições para rodar nas estradas, né? Agora, durante esse trajeto, como você falou, a gente pode parar no congestionamento. Então, a gente evitar, logicamente, de ter as bolsas, como a gente sempre conversa das mulheres, de ter a bolsa sobre os bancos ou na parte de trás. Logicamente, na parte de trás evita um pouquinho. Mas hoje eles já procuram olhar o carro inteiro. Então, uma dica importante é a gente guardar as coisas de valor no porta-malas. Então, guardamos tudo que não vamos usar e de valor no porta-malas. É importante a gente ter alguma coisa, por exemplo, numa situação como essa, que infelizmente está muito comum e a gente tem que saber... É muito difícil, porque a gente nunca sabe o que fazer, né? A gente nunca sabe que tipo de reação a gente pode ter. A gente, às vezes, tem uma reação que nunca imaginava. Mas, por exemplo, de repente o bandido não encontra nada para roubar e pode se tornar violento naquele momento. Uma situação de arrastão, por exemplo. É interessante que a gente tenha ali uma bolsa meio vazia ou alguma coisa para entregar para aquele
para que ele saia? Ou isso também pode gerar um certo problema? Pode gerar. Na verdade, a gente tem que andar com o mínimo possível. Então, por exemplo, não andar com uma quantidade, por vezes as pessoas têm mais de um cartão de crédito, né? Então, andar com um cartão de crédito, não andar com os talões de cheque, com um documento sempre, né? Para que a gente possa ir um telefone de emergência para poder fazer algum contato. Mas evitar quantidade de cartões, muito dinheiro, né? E isso tudo, esses outros cartões, talão de choque, a gente guarda no porta-mala. Roubos que estão sendo muito comuns também estão sendo feitos dentro dos aeroportos, né? Para quem vai viajar de avião, que dica que você dá? Os cuidados para tomar no saguão, antes do embarque? Exatamente. Por vezes a gente é tomado ali por uma euforia na hora da viagem e não presta tanta atenção assim, principalmente nas malas de mão, né? Então a gente coloca as malas mais pesadas nos carrinhos para fazer o check-in, por transitar no aeroporto, para se alimentar. Então a dica importante é a gente tomar muito cuidado e ficar muito atento, principalmente às malas menores, onde nós guardamos algumas coisas de maior valor, passaporte, os tickets. Então, muita atenção, não se afastar nunca das suas malas. Né? Que de fato é muito comum a gente perceber isso no saguão. As pessoas acham que estão num ambiente protegido, né? Exatamente. E não sabem que tem ali uma série de pessoas, né? Muitas vezes mal intencionadas, olhando para os seus pertences, só esperando um vacilo para você ir para um cantinho, usar o telefone e deixar os seus pertences sozinhos ali. Então, muito cuidado neste momento também. Eu quero agradecer o Major Luiz Augusto Pacheco Ambar, subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar. Lembrando que o telefone da PM para qualquer emergência, qualquer situação de risco, é só ligar para o 190, né? Tá certo. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Um ótimo Natal para vocês. Até uma próxima aqui no Revista. Obrigada.